São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio. O Padre Pio, durante sua vida, teve encontro com os anjos e chegou a conhecê-los muito bem. Também recebeu locuções interiores que teve que discernir de quem vinham e como deveria agir com relação a essas locuções. Em uma carta escrita a 15 de julho de 1913, a Anita, uma das suas filhas espirituais, ele oferece uma série de valiosos conselhos sobre como agir com relação ao anjo da guarda, também com relação às locuções e à oração. Essa é a carta. Querida filha de Jesus, que o seu coração sempre seja templo da Santíssima Trindade, que Jesus aumente em sua alma o ardor do seu amor e que ele sempre lhe sorria como a todas as almas a quem ele ama. Que Maria Santíssima lhe sorria durante todos os acontecimentos da sua vida e abundantemente substitua a mãe terrena que lhe falta. Que o seu anjo bom, o anjo da guarda, vele sempre sobre você, que possa ser seu guia no áspero caminho da vida, que sempre a mantenha na graça de Jesus e a sustente com suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra, que a proteja sob as suas asas de todas as armadilhas do mundo, do demônio e da carne. Você tem uma grande devoção a esse anjo bom, Anita. Que consolador é saber que perto de nós há um espírito que, do berço ao túmulo, não nos abandona em nenhum instante, nem sequer quando nos atrevemos a pecar. E este Espírito Celestial nos guia e protege como um amigo, um irmão. É muito consolador saber que esse anjo ora sem cessar por nós. Oferece a Deus todas as nossas boas ações, nossos pensamentos, nossos desejos, se são puros. Pelo amor de Deus, não se esqueça desse companheiro invisível, sempre presente, sempre disposto a nos escutar e pronto para nos consolar. Ó deliciosa intimidade, ó deliciosa companhia! Se pudéssemos pelo menos compreender isso, lembre-se com frequência da presença desse anjo, agradeça-lhe, ore a ele, mantenha sempre sua boa companhia. Abraça-se a ele e confie seu sofrimento a ele. Tome cuidado para não ofender a pureza do seu olhar. Saiba disso e mantenha-o bem impresso em sua mente. Ele é muito delicado, muito sensível. Dirija-se a ele em momentos de suprema angústia e você experimentará a sua ajuda benéfica. Nunca diga que você está sozinha na batalha contra os seus inimigos. Nunca diga que você não tem ninguém a quem abrir-se e em quem confiar. Isso seria um grande equívoco diante desse mensageiro celestial. No que diz respeito às locuções interiores, não se preocupe, tenha calma. O que se deve evitar é que o seu coração se una a essas locuções. Não dê muita importância a elas. Demonstre que você é indiferente. Não despreze seu amor, nem o tempo para essas coisas.
sempre responda a essas vozes: Jesus, se és tu quem está me falando, permite-me ver os fatos e as consequências das tuas palavras, ou seja, a virtude santa em mim. Humilha-se diante do Senhor e confie nele. Gaste suas energias pela graça divina, na prática das virtudes, e depois deixe que a graça haja em você como Deus quiser. É a virtude que santifica a alma e não os fenômenos sobrenaturais. E não se confunda tentando entender que as locuções vêm de Deus, se é Deus seu autor. Um dos principais sinais é que, no instante em que você ouve essas vozes, elas enchem a sua alma de medo e confusão, mas logo depois a deixam com uma paz divina. Pelo contrário, quando o autor das locuções interiores é o diabo, elas começam com uma falsa segurança, seguida de uma agitação e um mal-estar indescritível. Não duvido em absoluto de que Deus seja o autor das locuções, mas é preciso ser cautelosos, porque muitas vezes o inimigo mistura uma grande quantidade do seu próprio trabalho através delas. Mas isso não deve assustá-la. A isso foram submetidos os maiores santos e as almas mais ilustradas e que foram acolhidas pelo Senhor. Você precisa simplesmente ter cuidado para não acreditar nessas locuções com muita facilidade. Sobretudo quando elas dizem como você deve se comportar e o que tem que fazer. Receba-as, submeta-as ao juízo de quem dirige espiritualmente a você e siga a sua decisão. Portanto, o melhor a se fazer é receber as locuções com muita cautela e indiferença constante. Comporte-se dessa maneira e tudo aumentará o seu mérito diante do Senhor. Não se preocupe com a sua vida espiritual. Jesus a ama muito. Procure corresponder ao seu amor, sempre progredindo em santidade diante de Deus e diante dos homens. Ore vocalmente também, pois ainda não chegou a hora de deixar estas orações. Com paciência e humildade, suporte as dificuldades que você tem ao fazer isso. Esteja sempre pronta também para enfrentar as distrações e a aridez, mas nunca abandone a oração e a meditação. É o Senhor que quer tratá-la dessa maneira para seu proveito espiritual. Perdoe-me se termino aqui. Só Deus sabe o muito que me custa escrever esta carta. Estou muito doente. Reze para que o Senhor possa desejar me livrar desse pequeno corpo logo. Eu o abençoo junto à excelente Francesca. Que você possa viver e morrer nos braços de Jesus. Toda a vida de Padre Pio foi assinalada por longas horas de oração e austeridade contínua. O Papa João Paulo II canonizou o Padre Pio em 16 de junho de 2002. O fato de Deus nos ter enviado um tal santo no nosso tempo é um sinal inequívoco de seu amor por nós. É um apelo que imitemos e sigamos esse santo homem, aproximando-nos de Deus por esta via. Amor e devoção do Padre Pio pela Santíssima Virgem Maria são lendários. De fato, passou grande parte do seu ministério exaltando suas virtudes e exortando todos os católicos a que recorressem com confiança à sua piedosa intercessão. Um escritor bem conhecido sugeriu que por detrás de todos os maravilhosos dons do Padre Pio
da sua extraordinária orientação das almas, do seu dom de bilocação, dos seus contatos com os anjos, estava Nossa Senhora, que o estimava como uma mãe estima um filho, a ponto de, numa altura em que ele, numa noite, foi agredido no quarto pelos demônios, ela veio colocar uma almofada sobre a sua cabeça para diminuir-lhe o sofrimento. A sua terna oração a Maria mereceria uma atenção especial, bem como toda a sua devoção mariana. O rosário o absolvia todo de uma vez, rezando de uma só vez o rosário completo. Na época, eram 3/3. Escreveu que recitava pelo menos 5 rosários ao dia. Em termos de tempo, 5 horas diárias ou mais de Santo Rosário. Mas ele rezava bem mais que isso, e é compreensível, somente se levar em consideração que o tempo para o Padre Pio era diferente do nosso habitual, pois ele dormia muito pouco e tinha também a capacidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo. Sua confiança na poderosa intercessão da Virgem Maria, através da reza do Santo Rosário, fazia com que ele sempre repetisse: o Rosário é uma poderosa arma. Seria impossível calcular quantos rosários Padre Pio rezava por dia ou noite, pois seus lábios nunca se calavam, suas mãos chagadas nunca se aquietavam. Padre Pio nunca estava sem um terço ou uma coroinha entre os dedos. Como o verdadeiro filho de Nossa Senhora, incentivava todos a amar a Santíssima Virgem Maria e a rezar o rosário, porque o rosário é a arma contra todos os males. Quando lhe perguntavam qual era o papel de Nossa Senhora no plano divino da salvação, o Padre Pio respondia dizendo que todas as graças dadas por Deus passam pela bem-aventurada Virgem Maria. Foi com este fundamento que celebrava a missa da Imaculada Conceição quase todos os dias, na última década da sua vida. Foi citado como o Padre Pio tendo dito que Nossa Senhora o acompanhava até o altar e ficava ao seu lado enquanto celebrava a missa. O Padre Pio exprimia diariamente a sua devoção especial por Nossa Senhora de Fátima, rezando de joelhos no seu oratório no mosteiro, perante um grande quadro rodeado de velas acesas. De fato, atribuiu à Virgem de Fátima ter salvo a sua vida. Em 1959, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima visitou a Itália. E neste momento, Padre Pio estava gravemente doente, tendo sido diagnosticado um tumor canceroso fatal. Em 6 de agosto, a imagem de Nossa Senhora chegou a San Giovanni Rotondo. Erguendo-se do seu leito de doente, o Padre Pio rezou perante a imagem e beijou-lhe os pés. Quando a imagem foi levada de helicóptero embora, disse Padre Pio: "Ó minha mãe, quando vieste à Itália, encontraste-me com essa doença. Vieste para me visitar aqui em San Giovanni e encontraste-me ainda sofrendo com ela. Agora estás de partida e eu não fiquei livre da minha doença." Enquanto o Padre Pio fez essa oração, deu-se um milagre. O helicóptero que transportava a imagem de Nossa Senhora deu repentinamente 3 voltas por cima do mosteiro. O piloto disse mais tarde que não conseguia explicar o fato.
Ao mesmo tempo, o Padre Pio sentiu uma impressão muito forte a correr através de si. O seu corpo foi penetrado por uma corrente de luz e sentiu rebentar o tumor. E exclamou: "Estou curado. Nossa Senhora curou-me. Agradecei à Virgem de Fátima por mim", escreveu mais tarde. "No mesmo dia em que ela partiu daqui, senti-me bem outra vez. Há 3 dias que voltei a celebrar a Santa Missa", disse Padre Pio. A virtude da fortaleza refugiu vigorosamente no Padre Pio, e ele bem cedo compreendeu que o seu caminho haveria de ser o da cruz, e logo o aceitou com coragem e por amor a Deus. Durante muitos anos, experimentou, além dos sofrimentos das suas chagas, os sofrimentos da alma, que suportou com serenidade admirável e com profunda humildade e resignação. Quando o seu serviço sacerdotal esteve submetido a investigações, frente a acusações injustificáveis e a impressionantes e cruéis calúnias, permaneceu calado, sempre confiando no julgamento de Deus através de seus superiores diretos e de sua própria consciência. Foi obediente em tudo às ordens recebidas, mesmo quando eram gravosas, e no meio de toda a admiração do mundo ele repetia: "Quero ser apenas um pobre frade que reza". As perseguições que ele sofreu foram intensas e orquestradas essencialmente com base na antipatia pessoal, na abominável inveja e no desprezível ciúme que se transformaram em ódio e na sistemática obstrução ao seu benéfico e eficaz apostolado. Para atingi-lo, utilizaram de todos os meios ilícitos, acusações infames e mentirosas, calúnias cruéis e horrorosas, violências morais, querendo ferir a sua honra e os seus votos solenes. Desde a sua chegada em San Giovanni Rotondo, encontrou uma feroz hostilidade no ambiente religioso, porque o seu interesse pelas coisas sagradas e a intensidade da sua atividade apostólica colidiu e incomodou a frouxidão e a vergonhosa negligência do clero local. A população estava embrutecida pelo duro trabalho do campo e, primordialmente, pela intensa propaganda comunista e o mau exemplo dos padres. A direção do seminário, assim como toda a direção espiritual dos estudantes, foi confiada ao Padre Pio, que acompanhava dedicadamente os jovens nas orações, no aconselhamento, assim como se dedicava a receber e acolher as visitas que chegavam ao mosteiro, manifestando disponibilidade e uma preciosa atenção a todos. Promoveu obras de caridade, incitou grupos de mulheres ao cultivo da oração e rezava diariamente o terço com a comunidade. Um grupo de cônegos da aldeia, habituados a uma vida corrupta, ficaram incomodados com a atuação do Padre Pio. Era ainda motivo de irritações dos cônegos o fato do padre no confessionário reconduzir muitas pessoas ao caminho certo, com uma sincera conversão do coração, inclusive convertendo muitas mulheres que estavam sempre à disposição como amante dos cônegos hereges. Em consequência desta realidade, o aborrecimento e a antipatia do clero se transformou em aversão e ódio contra o santo frade. Os padres da localidade eram, na maioria, homens trabalhadores
e preocupados com a sua função sacerdotal, mas eram também comandados pelos cônegos, que eram ovelhas negras completamente rebeldes às normas da moral e da justiça. Assim, logo depois que o Padre Pio recebeu as chagas do Senhor, que produziu um imenso e notável crescimento no fervor religioso do povo, a inveja e o ciúme cresceram muito mais e transbordaram no lado do clero, levando-os a criar um forte movimento para afastar e transferir o Padre Pio para outro lugar. Esse foi o primeiro ato de agressão contra ele. Depois disso, se seguiu uma grande e terrível perseguição. Além dos conhecidos ataques diretos do demônio contra o Padre Pio, ainda outros fazendo uso de pessoas da igreja para atingi-lo com calúnias e mentiras. A santidade de Padre Pio incomodava a todos. Padre Pio respondia a tudo isso com silêncio e oração. Tudo isso, as injustiças, calúnias, sofrimentos físicos, morais, tudo foi parte da sua cruz. Tudo contribuiu para a sua santificação e para a cura e libertação de tantas as pessoas que acorriam a ele. Quantos milagres espantosos produziu a oração do Padre Pio e a sua santidade. Padre Pio dizia: nós pagamos por todo o mal que fazemos e por todo o bem que fazemos. O organismo do Padre Pio já estava debilitado com tantos acontecimentos negativos, aborrecimentos, dissabores, e também a sua própria condição física não era boa. Acresce o fato que desde a sua juventude a sua saúde não era muito brilhante e, sobretudo nos últimos anos da sua vida, declinou verticalmente. Consciente de que a sua missão estava chegando no fim, carinhosamente e com toda a humildade se preparou para a viagem rumo à eternidade. Padre Pio faleceu sereno no dia 23 de setembro de 1968, com 81 anos de idade, em completa paz, ciente de ter cumprido integralmente a missão que o Senhor lhe confiou. O seu funeral se caracterizou por uma afluente absolutamente extraordinária multidão de pessoas que vieram de todas as partes do mundo. No dia 20 de fevereiro de 1971, apenas 3 anos após a sua morte, o Papa Paulo VI, dirigindo-se aos superiores da Ordem dos Capuchinhos, disse: olhai a fama que ele alcançou. Quantos devotos no mundo inteiro se reúnem ao seu redor? Mas por quê? Por ser talvez um filósofo? Por ser um sábio? Por ter muitos meios à sua disposição? Não, porque celebrava a Santa Missa humildemente e confessava de manhã até à noite. Era a própria imagem impressa dos estigmas de Nosso Senhor. Era um homem de oração e de sofrimento. Já gozava de larga fama de santidade durante a sua vida, devido às suas virtudes, ao seu espírito de oração, de sacrifício e de dedicação total ao bem das almas. Nos anos que se seguiram à sua morte, a fama de santidade e de milagres foi crescendo cada vez mais, tornando-se um fenômeno eclesial espalhado por todo o mundo, em todas as categorias de pessoas.
Assim, Deus manifestava à igreja a vontade de glorificar na terra o seu servo fiel. Não tinha passado muito tempo quando a ordem dos frades menores capuchinhos empreendeu os passos previstos na lei canônica para a beatificação e canonização. Mas os inimigos do Padre Pio, gente invejosa e enciumada, continuaram a trabalhar contra ele, impedindo o livre caminhamento do processo, que atestava a sua admirável santidade, dificultando a organização da documentação necessária ao reconhecimento oficial das virtudes heróicas do padre, assim como a legítima apuração dos fatos que testemunharam a sua intercessão milagrosa junto a Deus. Mas as boas e honestas almas também sempre existiram, e quando sentiram ou observavam qualquer interferência maléfica em alguma área, propositalmente desviaram o processo para setores mais competentes e equilibrados. Por isso aconteceram algumas demoras, mas todos os processos puderam caminhar e tiveram desfecho natural e correto. No dia 16 de junho de 2002, durante uma solene celebração eucarística na Praça de São Pedro, Sua Santidade o Papa João Paulo II, com sua autoridade apostólica, declarou santo o servo de Deus, Pio de Pietrelcina. E comemoramos a sua festa, dia 23 de setembro. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Padre Pio, rogai por nós. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Glória Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.